Boa tarde, pessoal, tudo bem? Espero que sim, que vocês estejam bem, estejam em paz. Eu vim compartilhar com vocês uma experiência, né, dos meus uma experiência, eu vou chamar de arquivo de um olhar interessado. Essa frase eu veio na minha mente quando eu estava lavando louça. Eu achei interessante essa frase, arquivos de um olhar interessado. Eu falei, nossa, combina muito comigo, né? E eu vou compartilhar com você um arquivo, um dos meus arquivos, sobre as salas disponíveis. O que são as salas disponíveis? E eu gostaria de compartilhar isso assim de uma forma muito genuína. Foi uma experiência que eu vivi ali no início da pandemia. Eu tô na escola, eu tô na área, na verdade, na escola não, mas na área educacional desde 2016. E quando chegou a pandemia, as instituições escolares, elas fecharam, né? Só que nesse tempo, muitas pessoas conheceram o meu trabalho e o que aconteceu. Nesse tempo eu morava sozinha, né? Tinha toda uma responsabilidade ali de casa, aluguel, enfim, coisas básicas. E eu me lembro que pessoas, né, mães de alunos, pessoas conhecidas, começaram a me chamar, a me contratar para que eu pudesse dar aula aos seus filhos e tudo mais. Até que chegou um momento que eu me vi em cozinhas, em salas, em quintais, estava ali dando aula. Me lembro da cozinha da Dona Márcia, me lembro da sala da Elô, da cozinha da Elô, me lembro da sala da Dona Iraci, me lembro do quintal da Dona Márcia também. É... Enfim, diversos lugares que eu passei. E eu aprendi uma coisa, que a sala de aula, ela acontece quando tem uma pessoa disposta a ensinar e outros ou outro disposto a aprender. E eu vivi tantas experiências legais ali, porque eu vi desenvolvimento, eu vi alegrias, eu ouvi histórias, né? Eu vi bastidores e isso para mim me traz muita riqueza e nobreza para o meu trabalho e não só para o meu trabalho, mas a minha visão muda, minha perspectiva muda também como pessoa, de entender que quem está do outro lado precisa ser ouvido, porque não adianta eu chegar e querer ensinar, eu preciso fazer uma leitura, eu preciso ler o mapa de mundo de quem está diante dos meus olhos, porque se eu não faço essa leitura, eu não vou entender qual é a real necessidade do outro e também não irei entender, não irei conseguir resolver o que o outro realmente precisa. Eu não vou conseguir trazer possibilidades, né? Então, para que eu chegue a ensinar, primeiramente eu preciso ouvir, eu preciso aprender, né? O que o outro tem para que eu possa aprender também. Então, a sala de aula, na minha perspectiva, ela começou a mudar, né? Porque apesar da pandemia, apesar das situações, apesar das circunstâncias, eu não me limitei a uma sala de aula no quesito de quatro paredes, mas eu percebi que a sala de aula era, na verdade, o nosso coração, né? Um coração disposto a aprender, a ensinar. Então, é nesse ambiente que a sala de aula ela se forma, ela é construída. Então, eu gostaria de compartilhar uma coisa que eu li no livro do Chris Vallotton, que ele fala sobre mentalidade, né? E o nome do livro é Pobreza, Riqueza e Prosperidade, a verdadeira abundância do reino. E quando eu li esse livro, eu pude tirar muito aprendizado sobre a nossa mentalidade. E deixa eu te fazer uma pergunta. Como que você aprendeu o que é humildade? De que forma, né, você aprendeu sobre essa palavra? Se você talvez você tenha aprendido ela de uma forma errônea, e hoje eu vou te trazer consciência, eu vou te trazer uma nova perspectiva do que é a verdadeira humildade. Como você se sente consigo mesmo? Talvez você tenha sido ensinado que humildade exige que você se sinta mal, ou pelo menos
não se sinta bem com quem você é. Nada pode ser menos verdadeiro que isso. A humildade não dita o modo como você se sente, mas determina como você expressa esse amor próprio aos outros. É a humildade que exige que o seu amor próprio beneficie quem está ao seu redor. Por exemplo, quando as pessoas contam uma história sobre algo que elas conquistaram e você tem uma história melhor, é a humildade que sussurra: deixe-os contar a melhor história do dia. Deixe-os estarem sob os holofotes. É o amor próprio que torna fácil deixar o palco para outras pessoas, porque sua alma não carece de afeto, nem clama por atenção. Estender o amor de Deus primeiramente a nós mesmos cria uma base para que amemos radicalmente as outras pessoas. Por outro lado, se nossas almas carecem de amor, não temos uma fonte de onde tirá-lo para verdadeiramente amar os outros. A humildade real é, na verdade, destruída pelo ódio próprio e pela baixa autoestima. Eu vou abrir um parênteses. Se eu tenho baixa autoestima, se eu não consigo, se eu não me cuido, como que eu vou olhar para o outro? Como que eu vou amar o outro, né? Muitas das vezes a forma que ensinaram sobre humildade era com que, nossa, coitadinho, aquela coisa de vitimismo, quando na verdade, se pela perspectiva cristocêntrica, pela perspectiva da palavra de Deus, humildade é totalmente diferente do que aquilo que eu aprendi. E o Chris Vallotton, ele vai trazendo isso de uma forma mais simples, e eu achei isso muito revelador. Então vamos lá. Isso porque a humildade não é pensar menos de si mesmo, mas é pensar menos em si mesmo. Por outro lado, todos os pensamentos que humilham você direcionam sua atenção para um senso de falta, afastando seu afeto por Deus e pelas pessoas. Humildade significa que você é ensinável, influenciável, corrigível e vulnerável. A humildade aprende com os menores entre nós. É movida por uma criança, abraça a repreensão e vive em autenticidade. A humildade permite que os outros sejam o protagonista, enquanto você fica nos bastidores. É a honra em ação e o amor autêntico. Humildade real é reconhecer sua necessidade sem condenar sua alma. A oração é, portanto, a humildade expressada para com Deus, enquanto que a gratidão é a humildade expressada em reconhecimento. Então, eu vou repetir essa frase aqui. Amar a si mesmo não é soberba, é reconhecer o valor que Deus já declarou. Hoje eu trouxe para você uma visão sobre o que é humildade real. Hoje eu trouxe para você um trecho desse livro que me impactou tanto e ampliou a minha perspectiva sobre mim e sobre o outro. Então, aqui fala que a humildade, ela é ensinável, ela é influenciável, ela é corrigível, ela é vulnerável. E humildade não é você pensar menos de si, mas é você pensar menos em você. Então, quando eu me sentei numa sala, num quintal, numa cozinha, eu ouvi histórias. Eu primeiramente deixei o palco para os meus alunos, ou para o meu aluno, para quem estava diante de mim. E às vezes não era apenas só o meu aluno, mas também os pais desse aluno, os responsáveis desse aluno. E eu precisei ouvir as histórias, eu precisei ouvir o que eles tinham a dizer. E também aprender com eles. E eu aprendi muito. E como eu falei, isso para mim assim é muito valioso. Isso me agrega muito. Então, que a gente venha, que através do trecho desse livro, você venha refletir
sobre a verdadeira humildade. E vou repetir para que você internalize. Humildade, a humildade real. Não é você pensar menos de você, mas é você pensar menos em você. E quando eu entendi isso, eu pensei, eu li esse livro agora, esse ano, mas, entretanto, todavia, lá atrás eu já praticava isso aqui, porque Deus me ensinou. E como eu creio que as coisas de Deus, ela é atemporais, tem coisas que sempre é necessário ser ouvida, ser falada, independente da estação, independente da circunstância, independente do tempo, aquilo sempre fará sentido, né? Então, eu espero que faça sentido para você e também trazer para você uma perspectiva mais ampla também sobre o seu trabalho, sobre como você executa o seu trabalho. Flávia, mas eu não trabalho com pessoas diretamente, trabalho com máquinas. Mas talvez você tenha pessoas ali na sua equipe, né? Talvez você esteja com equipes. Essas pessoas essas pessoas também são importantes. Essas pessoas também precisam ser vistas, né? Como que você trata essas pessoas? Por mais que você trabalhe com uma máquina, por mais que você trabalhe com uma outra coisa, né? Eu recentemente, hoje, eu estou iniciando um meu novo processo odontológico. Eu fiquei 4 anos em uma clínica, fazendo, né, dando processo no meu dentista, dando processo no meu aparelho. E, infelizmente, tive que parar o processo e recomeçar em outro lugar, porque não houve o básico, né, de olhar para a pessoa como pessoa. E eu busquei honrar em tudo, né, como paciente, como cliente, só que eu não tive esse retorno de clareza, não tive esse retorno do básico que eu precisava, principalmente clareza, de como que estava o meu procedimento, se estava fluindo, se não estava, quanto tempo ainda tinha ali de previsibilidade. Isso acabou não ocorrendo. Eu tinha toda a questão de fundamento para entrar em um processo judicial, né, porque também tive uma perda financeira, mas eu tive discernimento que era melhor eu investir toda a minha energia física e mental e espiritual em resolver o meu problema de uma outra forma do que entrar em um processo, e às vezes isso iria acabar sendo muito mais cansativo. Então hoje eu recoloquei, né? Coloquei outro aparelho e estou dando andamento no meu processo odontológico em um outro lugar, com outros profissionais, com uma nova mentalidade. E o que eu achei muito bacana, né? Eu orei, eu não sabia quais seriam os profissionais que eu iria ser atendida. E antes disso acontecer, eu orei pelo coração dessas pessoas, pedindo para que agissem com sabedoria, com clareza, com respeito, né? E, e assim, para mim foi muito significativo, porque cada pessoa que eu cheguei, eles ouviram a minha situação, viram todo o processo ali, papel, né, imagens do meu processo e tudo mais. E eu achei tão interessante que eles olharam na bola dos meus olhos, tipo assim, deixa eu ouvir essa pessoa. E, gente, isso faz total diferença, né? E aí o dinheiro, ele se tornará uma consequência. O dinheiro que vai para aquelas pessoas se tornará uma consequência. Então, que a gente aprenda a ser de fato humildes e que nós aprendemos de fato o que é a real humildade. E Jesus, ele nos revela essa humildade. Ele, sendo o rei, né, ele se colocou numa posição totalmente diferente. Para quê? Para nos salvar. Então, que nós aprendamos o que é a verdadeira humildade. Espero que eu tenha trazido consciência para você sobre algo e que alguma coisa que eu disse aqui venha te ajudar na sua jornada, para que ela se torne uma jornada frutífera para a glória daquele que te criou. A gente se vê no próximo vídeo.